Bom dia a todas vocês que já chegaram aqui no horário. São 9h02. Eu já vou começar para a gente render aqui nosso tempo, nosso horário produtivo para fortalecer o nosso corpo no inverno. Os microfones estão liberados. Se quem quiser perguntar, pode perguntar. Mas se vocês puderem eu deixar a gente conversar primeiro e depois a gente abrir para conversa, eu expor primeiro o conteúdo e depois a gente abre para as dúvidas. Eu já peguei meu chá, porque agora eu estou criando muito mesmo o hábito de fazer chá, vou deixar meu caderno aqui para anotar. E hoje o chá é de goji berry, que eu fiz, fortalece muito o rim. E só para explicar um pouco do roteiro dessa aula, eu fiz um pouco diferente, porque às vezes vocês ficam querendo anotar os ingredientes, então eu estou fazendo o material e eu vou também colocar, já está em PDF, assim que terminar essa aula, o PDF da semana já está disponível, eu já vou só colocar no celular, lá no grupo. E o e-book com as receitas, um livro, porque aí vocês vão ter todo o inverno essas receitas, vocês vão poder já preparar para a semana, fazer o supermercado, ter os ingredientes, eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês. Isso aí é uma coisa que eu já vou até anotar aqui, o caderno de receitas para o inverno. Eu só vou revisar o português dele, ver algumas questões que eu estou ajustando, e vamos ver se a gente consegue fazer essa semana é, os ingredientes. O chá de gojibel eu vou passar. Ele é o único que a gente vai ter a receita aqui, inclusive com o, o, o gergelim, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou passar. Eu coloquei o Graça na xícara. Aqui é uma xícara de aproximadamente. Ele tá morninho aqui. Essa xícara tem mais ou menos 200 ml. Ela até é temática aqui. Eu acho ela bonitinha. Ela tem um coadorzinho. Aí aqui eu coloquei o goji berry e deu para poder fazer o chá para 2 dias. Eu separei, fiz ontem e fiz hoje também. Ele rendeu para 2 dias e ainda tá com sabor. Deixa eu até ver aqui. Tô deixando na água aqui, que eu tinha feito mais cedo, aí ele esfriou, tô deixando na água morna, no banho-maria ali, pra ele dar uma mornadinha, ele tá a temperatura agradável, mas não tá morno, eu gosto dele mais morninho. Então vamos começar aqui nossa aula Inverno com Saúde, mais um tema, hoje com receitas e caldos para o inverno. Essa oportunidade de estarmos aqui para poder fazer essa aula e alinhada com o Tratado de Medicina Interna da Medicina Chinesa, Huan de Neijing. Então, o Suen, que são os primeiros capítulos do que tem a segunda parte, que é mais filosófica. Então, no a primeira parte dos os capítulos tem o Suen que faz essa relação do corpo com a natureza e o terapeuta, né, o médico chinês, conversa com o imperador e eles vão falando sobre as relações com o ambiente. Então, tudo isso foi inspirado, todas essas aulas, essas disciplinas aqui da dietética, foram inspiradas no Imperador Amarelo nos capítulos do Sul Wen. Então, o inverno aqui, a gente trabalhar, tem algumas, as três primeiras receitas, as três primeiras têm ingredientes mais orientais, mas eu vou passar para vocês o cardápio da semana com receitas mais voltadas para a nossa realidade, com brócolis, cenoura, batata doce, e aí a gente vai conversar sobre esses compostos. Então, só relembrando na aula da semana passada, o rim como raiz da vida, a partir da união, né, da energia do rim do nosso pai e da nossa mãe, teve o cultivo aqui que a gente chama da essência pré-natal.
Então, através dessa essência pré-natal e mais a nutrição dada pela mãe durante a gestação, nós fizemos essa base da vida, essa raiz da vida que é o rim. Então, quando nós utilizamos demais essa raiz da vida para combater adoecimentos, para compensar noites de sonos mal dormidas, compensar o estresse que nós temos, nós vamos consumindo essa raiz da vida, essa ancestralidade, essa energia pré-natal, e isso faz com que a gente possa ter envelhecimento precoce, adoecer cada vez mais frequente. Então, toda a energia do rim é para favorecer uma longevidade ativa, uma longevidade com saúde. Então, se a gente acaba com essa raiz da vida, nós estamos acabando com o envelhecimento saudável. Então, a importância de todos os comportamentos que nós falamos na semana passada serem cultivados no inverno é exatamente para proteger essa essência, para proteger essa energia do rim como raiz da vida, que vai trazer toda a nossa base para que tenhamos uma vida saudável até o momento da finitude, né? Uma memória forte, um corpo saudável. Então, tudo isso faz com que a gente tenha saúde durante toda a vida. Consumiu demais, vamos pagar a conta mais cedo ou mais tarde. A gente fala que tem alguns profissionais que falam que a nossa conta nós como é que fala? Nos paraísos fiscais, né? Então, se a gente fica usando essa reserva energética, vai chegar uma hora que a gente vai faltar. Então, é um tesouro muito grande que nós temos, que é a nossa essência, que é guardada no rim. Então, o inverno para a medicina chinesa, volta lá atrás na aula do rim. Nós temos o elemento água, que pertence ao rim, temos a bexiga e o rim como os órgãos, né? A bexiga é uma víscera, ela é oca, ela compartimenta a urina, ela compartimenta o que é impuro e mesmo energeticamente essa bexiga ela vai continuar pa- é, pegando elementos bons e devolvendo para o nosso corpo. Então, quando nós temos uma bexiga forte, nós vamos conseguir continuar, nós vamos conseguir continuar tendo uma certa absorção do, da energia. Bom, por mais que a bexiga seja um compartimento do que é impuro, daquilo que o rim filtrou, né, do nosso corpo, ali teve uma filtração, energeticamente a bexiga, ela devolve o que ainda é puro para o nosso organismo e expele o que é impuro. E a emoção associada ao inverno é o medo, então nós temos que ter um cuidado para esse comportamento de ficar muito introspectivo, não nos afastar do convívio com a sociedade, igual eu saí agora, fiz minha caminhada no sol um pouquinho mais tarde, né? Quando a gente está no verão, a gente faz uma caminhada mais cedo. Então, agora no inverno, eu faço uma inversão dos meus horários para que eu não fique somente numa introspecção. Eu utilize o sol que está lá fora, o yang que está lá fora, não é só yin, não é só um movimento para dentro. Mas a estratégia desse momento, o clima é frio, né? É realmente o recolhimento, é aquecer, é nutrir o yin e proteger o yang, porque o yang ele fica exposto. Quem tem deficiência de yang sofre muito no inverno, muito mesmo, porque mesmo calçando meias felpudas, cobertor, o frio não passa, porque precisa de um calor interno. Então, a dietética é mais importante ainda para quem tem essa deficiência de yang e favorece o recolhimento. Então, se a pessoa tem a deficiência de yang, esse medo lá associado ao inverno pode levar a quadros depressivos. Então, tomar cuidado com esse balanceamento aí, a importância da dietética durante todo esse inverno para a gente realmente cuidar dessa base, dessa essência e não desperdiçar esse calor, tá bom? É, Próximo aqui. E os princípios dietéticos para o inverno é priorizar alimentos quentes, cozidos, ensopados, caldos ricos e nutritivos. Eu já tive essa semana um retorno de uma. Ela é paciente, aluna nossa aqui também,
de que ela já está cozinhando mais os alimentos, está procurando esforçar menos o corpo para fazer esse processo de trituração, porque aí conservando essa energia, lembrando que o baço, ele junto com o rim ali, esse yang da base ali, para poder fazer esse trabalho todo de metabolismo, né? O yang do coração, ele dá a vitalidade, dá uma alegria, mas o yang do baço e o yang do rim dá essa mobilização ali para absorção mesmo do Qi dos alimentos, né? Então, favorecer esses órgãos que às vezes estão enfraquecidos, para eles não ficarem mais fracos, ajuda. Sempre é regra evitar alimentos crus, frios e gelados. Isso para o inverno ele fica ainda mais ressaltado, porque o nosso corpo ele já tem um esforço, já tem um trabalho para manter essa atividade metabólica interior. Eu até hoje eu questiono uma frase da Sônia Rich, que durante o inverno, às vezes, é bom colocar um pouquinho do que está fora para dentro. Por exemplo, se você quiser tomar um sorvete, não é tão ruim. Ainda até hoje eu não entendo essa filosofia e eu quero buscar ainda alguém que entenda, né? Como eu vou encontrar com o Ernesto dia 5 de junho, essa pergunta eu vou fazer para ele, depois eu trago para vocês nas aulas subsequentes. Então, a Sônia Rich tem essa citação no livro dela e eu questiono isso até hoje. Mas aí as ervas, especiarias que aquecem o centro, a Sheila até na aula do Ticum mais cedo trouxe um chá que ela fez, e aí eu acrescento um anis estrelado, que ela trouxe, que ela fez um chá de gengibre, canela, cravo, que ela ia pegar um resfriado e ela utilizou o quente para poder botar para fora. Lembrando que os extremos, quente e frio, é para auxiliar num processo de tratamento. Não dá para a gente ficar consumindo alimentos quentes demais por muito tempo, porque senão vai gerar um calor patógeno interno. Assim como se a gente ficar utilizando alimentos frios demais, vai gerar um frio interno. O frio, os alimentos frios são contraindicados exatamente por causa do yang do baço, para auxiliar esse processo de trituração e transformação dos alimentos. A trituração começa no estômago, mas a transformação e o transporte acontece no baço. Então, precisa de dar calor, mas não em excesso. Vocês viram que ela citou que ela tomou 3 vezes ao dia para expulsar. E a fitoterapia chinesa, ela é muito para isso, né? É para exatamente entrar, fazer o papel que ela precisa de fazer e depois normalizar. E nós fazemos isso com uma dietética. Então, amornar mais com alimentos da natureza morna, amornar mais essa dieta é bom, mas ficar comendo alimentos quentes todos os dias em grande quantidade, isso traz um calor interno, principalmente para quem já é mais ian, mas dá uma aquecidinha aí. Então, preferir alimentos preferir dietas que vai ter cozimentos mais longos, o vapor, que sejam os caldos, né? Então, cozinhar mesmo. E agora é o momento da gente também refogar as folhas. Então, escolher folhas que a gente tem uma facilidade de refogar. Eu não me vejo comendo uma alface refogada, isso é minha cultura, isso é meu estilo de vida. Eu como uma alface fresca, se precisar de comer, eu como ela fresca, mas refogada eu não gosto. Mas a couve, uma chicória, um agrião, um espinafre. Então, essas folhas, a própria folha da brócolis, que lembra uma couve. Então, essas folhas eu gosto, um repolho. Aí favorece você comer eles realizados ali com essa decocção, né, no fogão. Os alimentos que fortalecem o rim. Isso é importante ter, como a gente fala das raízes, é importante ter todos os dias a raiz, uma de manhã, uma de tarde, uma à noite. Eu lembro que teve uma pessoa essa semana que me perguntou assim: Ah, mas eu posso fazer na hora do almoço as 3 raízes juntas? Eu falei: Ó, pode, mas você não vai deixar de comer a raiz de manhã e uma raiz à tarde. Isso sempre para manter a energia e o fortalecimento do baço. Então, no inverno, aqui a gente precisa de ter pelo menos 3 alimentos desses por dia. A mesma coisa, eu falo que é a regra de 3.
Então, para o rim aqui, a gente comer o feijão, ter castanha, semente de abóbora, nozes, o inhame, ovo, frutos do mar. Quem tem pessoas que não gostam, cebola, alho, gergelim preto, broto de bambu, são alguns alimentos. Nas receitas, a gente vai ampliar mais alimentos, as algas, né? As algas são muito utilizadas na dietética e ela favorece muito o rim. Então, acredito que é fácil aqui para a gente escolher. Igual eu vou tomar meu chá de goji aqui, que ele já tá, acho que ele já tá mais morninho. Ele já tá mais morninho. Então, daqui a pouquinho, eu passo para vocês a receita, que ela é a única receita que eu vou dar aqui agora, para vocês já providenciarem e já começar a fazer esse chá. E alternar também, vocês podem fazer ou chá só de gergelim preto, ou chá só de goji, ou chá de goji com gergelim preto para poder auxiliar essa nutrição do rim para nós. Aqui tem um caldo preto que eu vou colocar a receita, lembrando que eu falei no início. Eu vou colocar desse jeito lá no livro, né, no cardápio que nós vamos fazer nesse caderno de receitas. Nós vamos ter o caderno de receita do outono que eu estou providenciando. Eu estou pegando, compilando todas as receitas que nós vimos para poder fazer o caderno de receitas do outono, fazer o caderno de receitas do rim. E aí eu vou colocar os ingredientes, o modo de preparo e o porquê que a gente vai fazer, né? Esse caldo, essa sopa aí. Opa. Um ensopado de raiz com cogumelo também, quem gosta. Aqui a função para aquecer e tonificar também o sangue, vai reforçar a imunidade. E aqui o chá de gergelim preto com goji. Os ingredientes é uma colher de chá de gergelim preto triturado ou é, feito no fogo. Eu coloco o meu no fogo e quebro a dormência da semente dela. Então eu coloco essa colher, eu já tenho, na verdade, a torra, né? Eu já faço a torra do gergelim como um todo, e aí depois eu só pego essa colher e coloco na decocção para poder fazer o chá. O goji berry eu coloco em infusão, tá? Então eu coloco a água quente, 150 ml a 200 no máximo, faço a fervura ali, deixo o gergelim preto triturado e depois, ao final, desligou o fogo, eu coloco uma colher de sopa de goji. Ontem eu até coloquei muito, por isso que o meu acabou dobrando. Eu peguei um punhado lá e coloquei o goji e no final eu como, né? Ele fica a frutinha, tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha ruim, mas eu gosto muito da frutinha do goji e faço o chá. Tô fazendo essa semana, eu já tomei, essa já é a terceira vez que eu tô tomando essa semana. Eu tomei no domingo, tomei ontem e tô tomando hoje. E aí ela nutre o rim, melhora a visão, o cabelo e a concentração, porque vai nutrir o rim como um todo. Essa aqui, se vocês quiserem, aqui no caso ontem eu fiz só a de goji, eu não coloquei o gergelim preto, mas eu coloquei um pouquinho mais do que uma colher de sopa, mas pode colocar uma colher de sopa que é bastante, fica bem forte. E se vocês verem que ainda dá para poder fazer no dia seguinte, eu guardo as frutinhas de goji igual eu fiz. E tá bem, e tá forte aqui também. A minha aqui tá bem escura. Eu fiz ontem, fiz hoje. E o chá de gergelim preto, quando eu faço só o chá de gergelim preto, eu coloco uma colher, eu coloco um pouquinho mais do que uma colher de chá. Eu coloco um pouco, tipo assim, uma colher e meia de chá. É tipo uma colher de sobremesa para os 200 ml de água, ok? E aqui uns cuidados adicionais. A gente comer devagar em ambiente calmo, evitando distrações, porque isso é para todas as refeições, né? Evitar excesso de líquidos gelados, eu falo que nem tomar. Eu tenho ainda muitos pacientes que tomam o líquido gelado e a gente, aos poucos, vai trazendo essa consciência, né, do porquê. Quer melhorar? Se o baço não estiver bacana, o ti não vai ser formado na sua integridade. Vai estar sempre ali deixando a desejar a formação desse ti de qualidade, porque o baço ele vai transformar a energia desses alimentos em um ti para levar para o pulmão, né? Para o pulmão e para o coração. Então, se o baço não está desempenhando bem a sua função, a energia dos alimentos não está sendo bem utilizada. Não
Baço fraco, Qi fraco. Então, também dormir cedo e recolher mais no inverno. Eu estou procurando deitar pelo menos uns 20 minutos mais cedo, de toda a minha rotina que eu faço. Igual ontem eu trabalhei até as 20 horas e 40 minutos que eu cheguei aqui em casa. Mas eu já cheguei e procurei, tive que jantar um pouco mais tarde, porque eu cheguei tarde. Isso não é legal, porque o yin já está aprofundando. E no inverno é importante a gente fazer uma refeição do jantar até no máximo às 19h30. Porque depois, quando já chega às 20 horas, igual eu jantei quase 21 horas, até preparar meu jantar, eu jantei tarde. O yin já está bem aprofundado e isso já não é legal. Mas assim que eu terminei de jantar, eu já fui dormir e não demorei muito. E procurar integrar a prática corporal do Qigong para fortalecer o rim e circular o Qi. Então, as 9 dobras, para não deixar essas articulações congelarem, e aí esse Qi paralisa ali. Então, as 9 dobras é muito importante para essa liberação. O Lian Kun em 18 terapias, o anterior e posterior, o próprio Qigong do rim, a percussão para poder ativar a circulação do Qi e todos os Qigongs dinâmicos, né? E quando a gente tem o inverno, um convite para o recolhimento, eu peço só um pouco de atenção para vocês na prática do Ticum estático, para que vocês façam e aproveitem esse recolhimento para poder, inclusive, fazer o caminho que vocês precisam de pensar que o inverno ele é um cultivo interior para que na primavera ocorra o desabrochar, né? A oferta do que você introspectou. Então, eu convido vocês a fazerem um tico estático voltado para esse autoconhecimento, para essa necessidade daquilo que ficou do outono, porque no outono foi um convite para deixar ir aquilo que não faz sentido. Então, se você permitiu que ficasse algo no inverno e trazer esse recolhimento para o interior, significa que aquilo é importante. E se é importante, faça uma meditação bem aprofundada, né? Eu vi aqui a Rita falando que ela estava lá na conversa do Jade. Então, isso para ela, a medicina chinesa teve importância, porque ela fez o investimento e agora ela está cultivando essa energia. Então, é esse tipo de situação mesmo. Aquilo que vocês permitiram estar no inverno, recolha, traga para o Ticum estático e pede nessa introspecção o fortalecimento da sua essência, conexão com o coração, né? Porque a iluminação, quando a gente trabalha no Dantian superior, que é uma iluminação, ela é mais difícil. Quando nós recolhemos a consciência para o Dantian inferior, nós estamos trabalhando para conservar a essência e fortalecer o Ti. Quando nós acessamos o coração, nós estamos é, trazendo essa mente para dentro do coração, que é a casa da mente, é o coração, para que conheçamos nós mesmos, para que fortaleça nosso propósito, para que fortaleça o nosso direcionamento e quem nós somos. E com o tempo, uma prática ali árdua, né, de longo tempo, aí nós vamos conseguir alcançar uma iluminação, que aí é mais difícil, né, trabalhando com Dantian superior, tem que estar muito forte a base do Dantian inferior, a, ba- o meio aqui desse coração bem abrigando a essência não, a mente, o espírito. Então, esse abrigo aqui tem que estar bem certo para que depois ocorra esse despertar da consciência com a iluminação. É um caminho árduo aí para quem faz esses processos de meditação. Sabemos que não é algo que é de um dia para o outro. Então, só de vocês já trabalharem com o ticum do rim e trabalharem com uma circulação, qualquer ticum que vai liberar essa circulação, já tá bom. Mas fez o estático, procura meditar sobre o que ficou do inverno, tá? Então, aqui tá pequenininho, eu sei, tá? Mas esse aqui já é o PDF que eu vou disponibilizar para você, segunda até domingo com o prato principal, os acompanhamentos e o caldo base. Inclusive, eu vou passar como que a gente faz esse caldo de osso
E na próxima aula a gente vai falar sobre os adoecimentos, mas vocês podem trazer as dúvidas também ao longo da semana, me perguntar, porque esse caldo de osso aqui, ele é feito com o de boi, o caldo de pé de frango, e a gente vai também passar a receita do caldo de legumes. Tem pessoas que não comem carne, e aí a gente vai passar o caldo de legumes, apesar de não ter o colágeno, o tutano, tudo que tem aqui, principalmente no caldo de osso de boi, a gente vai passar e vocês podem mesclar aqui, brincar com essas receitas, fazer um jogo aqui. Esse documento já está em PDF, eu só fiz uma copia ou colou aqui para vocês saberem que é esse documento que eu vou caminhar para vocês ao término da aula. E aí, no caderno de receitas, vai ter detalhando cada uma dessas receitas, descrevendo cada uma delas como que a gente vai fazer e, claro, tem a particularidade de cada um aí que a gente acaba fazendo e vai ter coisas aqui desses acompanhamentos que a gente vai ter uma dificuldade pela nossa cultura, pela nossa rotina também, tá? Mas essa basicamente é a nossa aula de hoje. Eu agradeço vocês e eu vou abrir agora para as perguntas. Por que que você não deixou, né? Já está até aberto aí. Eu achei que eu precisava de abrir os microfones, não precisa não. Ô, Rito, o café da manhã é o básico, é pro baço. Mas se você quiser, eu faço. Na canícula, nós não colocamos, nós colocamos muito café da manhã, mas no cardápio, bem lembrado, eu já vou fazer o da canícula, o do outono e o do inverno, que a gente passou, né, pela canícula quando a gente começou a dietética. Aí eu Achei. vou. Pode Uhum. falar. Não, eu achei que aquele quadro era assim uma sugestão para a semana, né? E aí É do viria o jantar, café da manhã. Ah, é só o jantar. só o jantar. Tá bom, perdi a conversa, então. É, não, é que não, talvez eu não, também não falei, mas quando a gente, aqui agora, eu vou trazer os caldos, né? Como a gente, o foco são os caldos, eu Ah, particularmente, aí você que fala assim, ah, Vanessa, mas eu posso usar o caldo de manhã? Eu particularmente não gosto, eu não consigo, mas é recomendado, o chinês ele toma. Se você falar comigo assim, fazer uma canja, fazer um caldo e tomar de manhã, se você conseguir, perfeito. Eu não, mas e se você quiser substituir, por exemplo, fazer o caldo à noite e fazer de manhã, aí é com vocês. Eu esses mantenho. dias eu tomei, Vanessa. Eu tomei Oi? um. Fiz uma canjinha de arroz com pé de galinha. De manhã eu comi. Comi à noite e depois comi de manhã também, porque sobrou um pouquinho. É, pode fazer, perfeito. E aí, isso aí não é nada contraindicado. Igual eu fui escolhendo também, acaba que vocês vão aproximar muito do perfil do professor também, né? Aqui da terapeuta, porque eu trago para vocês um pouquinho de mim também. Porque e a gente vai acrescentando, igual por exemplo, eu tenho muita dificuldade de comer salada refogada, pegar uma folha de alface e refogar ela. Mas é comum refogar alface? Eles colocam no tipo no vapor. Mas por que que você tem que comer alface? Não, não tem que comer também Ela- não. Eu falo isso com a minha mãe ela é muito engraçada assim. Porque antes de eu conhecer a medicina chinesa, eu não tinha argumento para minha mãe, né? Minha mãe, sempre tive, eu acho que eu primeiro tive estagnação, né? Mas assim, com a detonação, assim, por volta de uns 24, 25 anos que eu estudava muito, eu detonei meu rim. Aí eu já tinha um sinalzinho de deficiência de yang. E eu não conseguia comer salada. Eu comia salada empurrada, mas assim, minha mãe, você tem que comer salada, você não come salada, não sei o quê. E aí, na dieta, né, os nutricionistas passam. Ah, você quer emagrecer? Tem que comer salada. E eu não conseguia comer, aquilo me dava até ânsia, sabe? Dava náusea. Porque a Raquel fala lá, salada, alface nem cozida, né? Em alguns momentos. Eu queria saber se a rúcula eu posso comer crua, porque eu gosto muito da rúcula na salada.
A rúcula ela é muito boa para estagnação, né? Porque ela é um verde escuro, ela é amargo, É. então ela vai descender a energia, então ela vai dar uma acalmada. Então, puxa, te acalma. Então, se você tem uma Ah, estagnação aí, a rúcula ela é bem-vinda. porque a couve e o espinafre, a gente já tem costume de dar aquela refogadinha, né? Exatamente. Mas a alface, Eu não refogaria nunca uma rúcula. E eu amo é, rúcula. É uma das poucas saladas que eu gosto, porque eu tenho estagnação isso. também, né? Acho que eu sou Uhum. estagnada de nascença. Eu chorava, gritava. Ah, nem Ô, parece. Vanessa, Ah, então, eu não gosto de salada nenhuma, nenhuma. Gosto de tudo refogado, não gosto de que esfria minha comida, que coloca salada que esfria. Eu como, por obrigação. Se eu chegar em algum lugar, se serviu, eu tenho uma certa obrigação de comer. Mas eu coloco feijão, faço com que ela murche. Até eu faço, se tiver dura, se tiver amarga, eu refogo ela, assusto ela um pouquinho. Não gosto. problema não. Mas eu tenho que comer, eu como por obrigação. Não gosto, eu prefiro tudo refogadinho. Apesar de que já tive que comer algumas vezes, mas não gosto. A minha preferência é refogadinho, é a comida quente. Não gosto de comida fria, sabe? Da Refeição temperatura mesmo, né, da comida. da comida. Não gosto. Prefiro assim. É, Para e é mim, o que importante. eu tenho que fazer mesmo, né? E é importante vocês falarem a fala da Rita e da Cirleia. Pegando aí, existe uma diferença entre a temperatura do alimento, da natureza desse alimento e a temperatura do cozimento, né? A temperatura da natureza do alimento, quer dizer, se é morna, quente, neutra, isso independente se você cozinhar, se você não cozinhar, o que é quente vai continuar quente, igual se eu congelar 1 quilo de canela, a canela vai continuar sendo quente, apesar da temperatura dela estar congelada a 0 graus lá, ela, a natureza dela continua quente, assim como a alface é fria. Se eu esquentar a alface, o que eu vou fazer é para facilitar a trituração dela. Mas na hora que o baço recebe esse alimento, ele vai falar, você tentou enganar meu estômago, né? Mas aqui, ó, comigo tem não, essa natureza é fria. Então vai para o intestino. Aí vai mobilizar o intestino para causa das fibras, né? E vai eliminando ali. Aquela água, a alface, ele hidrata também. Tem as funções, gente. Não é tudo 880. Porque primeiro nós temos nossa cultura aqui, né? A gente tem uma cultura que a gente tem que pensar assim. O chinês tem a cultura dele e os chineses que estão contrária à cultura deles estão adoecendo com as doenças ocidentais. Mas assim, eu vejo que a gente tem que ter o bom senso de saber assim, é isso que você trouxe, Lé. O que é que meu corpo gosta? E o que o meu corpo gosta favorece a minha saúde? Perfeito. Eu tenho uma pessoa ontem, que é uma paciente, e ela é pálida, ela não tem assim, quase uma gota de sangue. O pulso dela está melhorando por causa do tratamento, mas ela ainda toma água gelada. Ela falou assim, Vanessa, não mata a minha sede. É, mata E ela mesmo, né? toma, Vai e matar ela mesmo. toma, e ela toma água gelada. Ela falou assim, eu falei, nossa, gente, eu tive que esquentar minha água hoje de manhã, eu ia até falar com vocês, eu sempre coloco no banho-maria, né? Eu não gosto de colocar no fogo. Aí eu coloco, por exemplo, o ovo para cozinhar, é aquela água do ovo que tá quente, aí eu vou e coloco a minha água ali para poder tomar, coloco o chá. Aí eu deixo mornar um pouquinho, pelo menos quebrar aquele gelo, porque na hora que eu coloco para dentro, é como se eu ouvisse o grito do meu baço lá. Então a natureza fria dos alimentos, ela não vai mudar por conta de uma decocção, tá? Ela só facilita a trituração, a função do estômago, porque aí não esfria o estômago, e aí o estômago fala assim: ah, tá tudo morninho, né? Quanto à temperatura daquela decocção. Tá tudo morninho, tá tudo ok. Aí na hora que pega a energia, pô, tá frio, enfraquece o baço. Se eu tô com o baço ok e meu sistema tá tranquilo, não tem problema. Mas agora no inverno, se eu já tô com baço fraco, já tenho uma digestão lenta,
olha para minhas fezes. Se eu olho para as minhas fezes, elas não estão bem formadas, elas estão picadinhas. Tá aquelas fezes mole para, né, pastosa para mole, amolecidas. E não tá legal. Então meu baço precisa de fortalecer, nada de folha crua. E folhas frias. A rúcula é bem-vinda, tá? Acho que explicou, não explicou, Rita? É isso mesmo? Sim. É, a rúcula é fria. Não, a Tem, rúcula, tem se eu não me fria engano, ela é morna. ou morna, né? Ela É. ela é Ela, picante eu não gosto também. de picante. Eu não gosto de alimento picante e E nem amarga. muito Ela é ácido. picante e amarga. E amarga. Ela é picante e amargo junto. E arde também. Arde e picante. Aí eu gosto dela, mas gosto dela refogada. Eu pico com talo e tudo grande e refogo a cebola, depois o tomate, depois ela. Aí ela fica Aí vocês me deram suave, até ela uma não fica ideia. Eu vou fazer picante, uma não. mostarda refogada hoje. Aí não Eu fica tô- picante mais, ela quebra o picante. Então eu gosto dela refogadinha, dá aquele caldinho gostoso, mas não fica picante ela refogada, entendeu? Eu gosto dela só assim. a Rita perguntou da alface. Rita, eu ganhei um pé de alface orgânico tão gostoso, assim. A folha é tão bonita. Na hora que você olha, assim, aí você fala assim, mas, nossa, eu não vou comer, eu vou deixar estragar. Eu Pois lembrei. é. Eu tô proibida de comer alface, já tem um ano. Mas se você Ô, gosta, Vanessa, você se colocou você lá gosta. no chazinho de gergelim, você colocou triturado, né? Então, ele é só triturado cru mesmo. Não precisa ser Eu sempre quebro a torradinho. dormência. Eu sempre Ah, quebro a dormência. Porque põe isso na facilita. frigideira. Aí ele, na hora que eu vou mexendo, na hora que começa a dar aquele pipocozinho, ele dá uns estalinhos, até um cheiro, né? Dá um aroma na cozinha também. Aí eu Certo. desligo o fogo e guardo. Para facilitar a absorção dos nutrientes, aí você pode triturar ele Ah, tá. no... Entendi. Eu tenho um Igual pilãozinho. faz igual faz o gessal com o É, branco. Isso aí. Obrigado. E na hora de fazer o chá, você deixa ferver um pouquinho ele, o gergelim, sim. o gergelim, sim. E o goji berry, ele somente você joga a água dentro, em cima. Eu deixo Pedi que ele o goji aqui dentro e aí eu já Joga coo. água quente. Tem gente que gosta. Teve uma paciente minha que ela falou: Não, Vanessa, eu adoro ficar mastigando o gergelim no final. Não tem problema também. Tem gente, cada um com suas manias. Mas quando eu faço os dois juntos, aqui olha aqui como é que tá escuro, olha. Mas o que faz escurecer é o gergelim, porque o goji berry ele fica bem Aqui é clarinho. só goji berry. Ah, é? Esse aqui é só goji, eu não coloquei. Esse aqui é o que eu fiz ontem. Olha aqui, ele tá lá no Mas fundo. o goji berry é igual o cranberry. Mas esse aqui, eu comprei da importadora, né? Ele vem direto da China, que eles falam que é o goji verdadeiro. Eu nem uso o outro. Cranberry. Ele é. Deixa eu pegar ali para vocês verem o pacote dele. Esses dias eu dei minha sementinha lá para Lúcia comer. Tá me ouvindo, Vanessa? Tô te ouvindo. Então, eu faço aquele mix de sementinha, né? Com abóbora, girassol, gergelim. E um pouquinho de sal, né? Deixo aquela frituradinha assim, né? E põe no vidrinho para ir comendo qualquer hora. É esse aqui, ó. Esse é Ah, mais isso aí escurinho, é o que a gente alga. compra aqui é Goji mais berry é alga. vermelhinho, né? Aí ele vem o pacotinho fechado. Aqui ele tá aberto, ó. Ele tá difícil até de abrir. Pois eu posso fazer outra aula para vocês? É uma alga, né? Não, ele tá só porque eu coloquei na geladeira. Aqui, ó, vou pegar um pedacinho aqui. Aqui, olha. Aí ele tá junto. Peraí, aqui, ó. E tem um Ah, monte de frutinha. Aqui deve ter umas 7 frutinhas aqui junto. Aí aqui tem uma ah. só. Acha nas lojas de semente, aquelas coisas, né? Aqui, ó. Essa aqui. Para o Aqui, ó, tá supermercado. vendo? Esse aqui.
Acha na loja de sementes, né? Sim, de produtos Uhum. naturais. Só que É, parece que o nosso aqui é vermelho, é mais vinho, não é escuro É, igual esse, não. ele é meio apagado. Esse aqui é preto. É, essa aí é Aí, preto. esse aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, a fruta da longevidade, ó. Vou Então, não levar para nossa segunda, viu, Silvana e Cris? A gente fazer um chazinho de goji lá. não é a tá. mesma coisa que o cranberry. Não. Cranberry, inclusive, é para quem tem infecção urinária recorrente, para utilizar de forma permanente, quase, né? Que eu falo assim, que faz parte, é meio que igual o arroz com feijão. Para a gente é o Cranberry para quem tem infecção urinária recorrente. É igual para quem tem. A gente que usa, né? Eu, a Rita, a Cirleia, que está trabalhando muito e está fazendo, não sei a rotina de vocês, mas que desgasta muito o ti para estudar, para as rotinas. Sofrer, Tá, sofrer não, preocu- sofrer é escolha. Sofrer é escolha. preocupação, Não, sofrer é é escolha. escolha. Sofre não. Preocupação também precisa não. Fortalece o baço aí e faz meditação que, ó, eu tenho certas coisas, isso é filosofia, tá, gente? Eu falo que sofrer é Eu, escolha. esses Existem dias eu, 12, esses dias eu falei existem para a 12 Sheila. apóstolos, ó, pra você ver. Peraí, existem 12 apóstolos. Teve somente um que não escolheu sofrer. Todos os outros 11 sofreram. O primeiro que sofreu foi Judas. Aí o depois foi Pedro, porque ele ficou assim, possesso, que é quando ele reconhece que traiu Jesus. Aí ele, quando ele é chamado para ser crucificado, ele fala assim, mas nunca! Não, crucificado igual meu mestre, não, me de pendura de cabeça para baixo, mas ele de pendura era ele. Então, é escolha. O único que entendeu que não precisamos de sacrifício, misericórdia, assim, foi João. Então, assim, eu falo porque eu tenho ele como que eles chamavam ele de Pai João, né? Quando ele foi para a ilha de Patmos, que ele morreu lá. Ele, primeiro que é para você ver, Jesus confiou a Maria para ele cuidar. Falou aqui, ó, toma aqui seu filho, eis aqui sua mãe. Cuida dela. E ele faleceu de idade longeva, 95, 98 anos, né? E, e quando tentaram matar ele, que mergulharam ele no azeite fervendo, cobriu ele com a misericórdia, nenhum queimou nada. Por quê? É? Por quê? Não sei. Pois é, porque aí ele não escolheu sofrer. Ai, meu Deus. É A fácil Bíblia, gente, assim. está recheada. Não é não só a Bíblia, né? Porque esses estudos assim a gente não acha só na Bíblia, a gente estuda outras vertentes também. Mas essas questões assim eu fico vendo como que é rico a presença de Jesus na vida da gente, que ele traz e tem, né, várias representações assim, mesmo após a morte dele, ele deixou vários ensinamentos. E eu não sei por quê, mas desde criança, quando eu aproximava de alguma leitura do Evangelho de João, eu me emocionava. E hoje eu falo que é uma poesia. Quando você lê o Evangelho de João, ele fala de um nascimento de Jesus de uma forma tão poética e ele resume o primeiro capítulo do Evangelho dele, ele resume a vida de Jesus toda. Ele vai do nascimento à morte, eu falo que ele vai da criação. Ele vai da criação a morte de Jesus em uma poesia. Só o primeiro capítulo. Então, É isso aí. Rita, degusta João, a dietética aqui também é de Tem sabedoria. tempo, mas não. Não, tem sim. A gente tem que ter tempo, ó. Boa pedida. A gente tem que ter Ô, tempo Vanessa. para os três tesouros. Hum. A gente tem que ter tempo para o Tô toda espírito. descontrolada. Tô toda Não, você perdida. vai se organizar, respira. Ah, Traz assim, ó, Dantian, inferior, essência. O Ti, alimentação. Então, se a gente faz o Ticum estático, a gente cultiva a essência. Eu não fico aventurando a gente trabalhar com o Ticum estático para o coração e para aqui, não. Para o Dantian superior, porque a gente ainda é muito perturbado para ficar fazendo coisa muito que tem cienciada. Vamos para o Dantian inferior, cultiva a essência. Faz a alimentação, faz a alimentação para o Ti.
e faz a, o prazer, Rita. Encontra uma coisa que te dá prazer e faça esse prazer todos os dias. Isso é o espírito. E se É, você não tem tempo para cultivar seus três tesouros, você tem que encontrar, porque é base. É base. Eu anotei aqui hoje, eu estava aqui no caderno. Eu anotei em algum lugar aqui, a comunicação. O que que é primordial para mim? A base. A gente tem que ter essa tríade. Se a gente tem uma base, o resto vai. Se a gente coloca o estudo, o trabalho, o externo, a dívida, o não sei o quê, tudo como prioridade da nossa vida, a gente perde a nossa base. Se a gente tem uma base forte, a gente consegue ir atrás dessas outras coisas. Se eu desligar a câmera aqui e a gente sentar debaixo do pé de abacate ou de amora, do que vocês quiserem para a gente bater um papo, vocês vão falar assim. Eu teve uma vez que eu até falei com uma paciente chegou para mim assim: você está falando que para eu fazer esse monte de coisa aí, porque você não sabe da minha vida, vive minha vida um dia. Aí eu cheguei para ela e falei assim: vive a minha vida 10 minutos. Eu vou te dar um pedacinho de 10 minutos da minha vida, eu que vou escolher os 10 minutos. Não dá conta, porque a situação foi feita para o seu espírito. Então, se você está com o espírito assentado, está com o espírito nutrido ali e calmo, com a mente calma, você vai ver possibilidades à sua volta diferentes das que você está vendo agora. Se você está perturbada e agitada, você só vai ver problema. problema. Não, e ver o problema não é um problema. Ah, Ver o problema não é um problema. É só vai ver enxergar falta que de solução. exatamente. Porque se você abre, né, a mente para poder expandir, que existem infinitas possibilidades para esse único problema. O que que a medicina cartesiana, a medicina moderna faz com a gente? Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não Sim. fizer isso, você vai para a cama. Se você não fizer isso, você vai. É meio que ali, ó, pá, eixo, X e Y, e define. E aí, quando nós temos entre 8 e 80, 72 números inteiros. E se nós avaliarmos, nós temos infinitos números reais. Isso é Deus. Na nossa vida. Coloca o tal como esse grande terreno, esse grande nascer de todos nós, porque se somos imagem e semelhança de Deus, é porque temos algo em comum com Ele. E esse algo em comum é o Espírito. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é nutrir o Espírito nosso todos os dias. Então, você já vai acordar com pensamentos diferentes. Pega todas as frases que você falar de negativo, cancela e escreve positiva. Reescreve elas. Não deixa de fazer esse exercício, não. Pega o caderno, vai lá, escreve, pega uma folha em branco, escreve as frases que você está falando repetidamente. Minha vida tá um problema, minha vida tá toda bagunçada. Aí você vai escrever. Aí você cancela aquilo, você pode riscar mesmo. Aí você escreve uma frase motivacional. Eu consigo organizar a minha vida através disso e disso e disso. Aí depois você traça um plano de ação para cada uma dessas frases. O que que eu vou fazer? Para tudo, dá um start, para tudo. Eu vou falar uma coisa bem grosseira assim. Se você tá com diarreia, você não tem que parar tudo e ir pro banheiro? A gripe também, tem que parar tudo. Literalmente. Então, assim, primeiro, cuida do seu corpo, termina de tratar essa gripe, mas o exercício das frases eu acho que você já consegue fazer, mesmo Você vê que a gripado. minha imunidade baixou, né? Por causa disso. Falei com a Sheila esses dias. Aquele pessoal do Jale está apertando a minha mente e minha imunidade baixou. É uma pressão mesmo.
E vai no seu ritmo. Quando eu fiz, eu comecei. Então, assim, ó, compro da Sal, que é a Jujuba. Eu vou passar depois para vocês as importadoras. O da Sal, que é a Jujuba. Come um arroz glutinoso de manhã. Que isso, gente? Você vai ter que colocar como um remédio. Você vai ter que tonificar seu sangue. Onde é Faz o que compra arroz. isso? Essas coisas a gente vai descobrindo juntos. Eu estou, inclusive, indo numa importadora aqui. Já tô até que é 10 horas que eu tenho que ir lá. Que hoje eu tenho outras coisas para poder fazer que acabaram mudando um pouquinho. É na internet que eu vou entrar para ver isso? Eu passo para vocês, Ah, se vocês tiverem tá. interesse, ainda mais se você tá lá no Jade, porque a gente vai conhecendo alguns lugares lá na Liberdade, que eu andei bastante lá. E aí, vocês podem, pela internet, eu passo o site para vocês, pode me Tá chamar bom. no privado que eu passo onde que eu compro, o código, essas coisas, isso aí para mim não tem problema, não. Eu Jujuba, só, né? por exemplo, vocês vão pagar o frete aqui para as meninas. A Silvana já comprou a Goji Berry comigo, que aí eu vendo, inclusive, esse pacote aqui pelo mesmo valor do Shopee. Ela só não passa, que tem esse aqui na Shopee. Aí a gente vende pelo mesmo valor do site, sem o frete. Eu vendo, R$ 18. Ah, Né, Silvana? Acho que a Silvana pegou. A gente comprou R$ 18, eu não sei quanto que tá. Porque isso eu fui lá em São Paulo. Aí eu peguei lá, aí você compra pelo site e tem o frete. O da sal, essas coisas, a gente tonificando o nosso sangue, e eu vou falar para vocês, como eu tô com pouco tempo, e o Thiago, né? O Thiago tá viajando para fazer um monte de coisa, dando aula, fazendo, acontecendo, eu fiquei uma semana mastigando, uma não, 20 dias mastigando B12 sublingual, colocando, né, debaixo da língua, e depois eu fiz o uso do Noripurum também. Isso tudo na época do Jade eu aprendi também, porque eu fiz isso na época do Jade, porque senão não dava conta, não. Aí sempre quando eu percebo, o cabelo tá caindo demais, os olhos começam a ficar meio, parece que embaçado, as vistas ficam é. mais fracas, e eu começo a ficar com a mente mais agitada, aí eu vejo essa combinação, cabelo caindo, vista embaçada e a mente agitada, tá faltando sangue. É B12 sublingual e o que mais? Ou, não, Noripurum? não faz junto, não, pelo amor de Deus. Se você fizer esses dois juntos, você vai ferrar Ah, seu sangue. você 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 falou ferra seu junto? sangue. Você ferra seu sangue. Fica Só o com B12. muito. Faz primeiro a B12 e observa. Aí depois eu comecei o Noripurum mastigável. Aí eu percebi que o Noripurum foi mais potente para mim. Aí eu percebi que meu corpo deu uma. O cabelo, porque assim, nos primeiros 5 dias o cabelo parou de cair. Que eu tenho deficiência Vanessa, crônica de sangue, né? Então não adianta só com a minha alimentação eu fazer. Pode falar, Cirleia. Vanessa, mas o Norupurum, aí não precisa ser injetável, não. Na veia, Não, não. Pode ser só mastigável de boa. só mastigável. E Aí, aí, quando um acabar, posso usar o B12, outro. a B12 vai também sublingual, não vai injetável também, não. não é injetável, não. Isso aí, igual eu estava conversando com a Maria Lúcia, ela falou, né, que agora ela está fazendo 2 finais de semana lá no Ernesto. Então, ela está usando o, É, eu vi ela falando isso é, mesmo. e eu estava usando na semana que ela falou, eu já tinha tomado a fito, né, chinesa, já tinha acabado. A fito chinesa me ajudou bastante, mas é aquilo que a gente quando tá deficiente, a gente para de usar, aí volta tudo de novo. Aí eu não quis comprar mais a fito chinesa, porque eu achei que foi bastante tempo, e falei assim, não, deixa eu repor aqui a B12 e deu um efeito, mas eu percebi que depois parou. Aí eu usei no quinto dia do Noripurum, eu percebi que, sim, até briga, que antes eu falo assim, ó, gente, quando a gente não devia brigar, mas não briga, tá faltando sangue, tá faltando energia. A gente devia brigar, que a gente deve irar, aquilo que não coloca a gente na ira ali, tipo assim, que você deveria ficar indignado,
Foi um negócio até do supermercado. Eu até cheguei pro Thiago, falei, Thiago, eu já estou no terceiro dia do Noripurum, eu já quase que arrumo confusão no supermercado. É igual sangue no olho, né? Na hora. Literalmente. Eu sou estagnada, é minha natureza. Eu sempre fui de me posicionar diante das situações. Se a minha natureza é de posicionar e eu não estou me posicionando, eu tenho que olhar pro meu organismo. Falei, o que está acontecendo? Aí eu falei, nossa, o cabelo está caindo, né, as vistas estão embaçadas. Então, a dietética, quando eu passo ela das estações, é para a gente manter uma vida saudável. A Rita que está aí com o sistema imunológico da detonado, tá não sei o quê, e ainda entrou num programa pesado como o Jade, Eu precisa de devia ter tonificar entrado a base. agora, não. Eu já cheguei a Precisa essa de conclusão. tonificar a base. Não, você entrou porque você entrou, ponto. E aí você Hum, entrou. Aí agora você fortalece e vai. tá. Hein? A Cirleia é enfermeira? Uhum. Sou. Eu Ah, sou, de profissão. legal, bacana. Para É. enfermeira é Eu mais fui fácil 10 aprender. anos, eu fui 10 anos técnico de enfermagem e depois eu já Ah, estou 10 anos enfermeira. Rita, aham, conecta bacana. com seu espírito. Se você tem o espírito de estar na medicina chinesa, tem um porquê. O meu espírito, o espírito da Cirleia e de outros, teve um percurso. Você tem um percurso a fazer. Eu estou com uma profissional lá no ambulatório. A Cirleia conheceu ela, a gente inclusive marcou as costas dela, né, Cirleia? Eu tenho que te mandar os vídeos, eu não consegui editar ainda não. Hoje, amanhã, eu acho que eu consigo. Sim. Ela é contadora e foi bancária. Ela estava perdida e ela não sabia o que fazer. Ela teve um afastamento do processo. Ela viu que não era aquilo que ela queria. E quando ela ouviu a primeira vez de falar de medicina chinesa, o olho dela brilhou. E ela falou: é isso que eu quero fazer. E se matriculou numa pós-graduação, fez um curso paralelo de formação na área da saúde, que é só anatomia mesmo. É anatomia e fisiologia, coisa básica, básica, básica. E ela hoje, a gente está preparando ela para assumir o ambulatório de pediatria do Instituto. Sim. A história dos outros é sempre bonita. A sua também Mas você é. vai fazer a sua história ainda. Você vai fazer a sua Exatamente. história. Ô, Cirlei, nós vamos colocar aqui, ó, hoje, dia 18 de junho, Hum. daqui 3 meses, daqui 6 meses que você termina o JAD, na conexão com o seu espírito, porque a Raquel faz muito isso. Eu Aham. descobri o Ticum durante o JAD. Você vai trazer para nós a sua história. E se Tá não bom, for em 6 meses, vai ser em um ano, vai ser em dois, tá vai ser o bom. seu tempo, do seu espírito. Mas no seu tempo, eles pressionam mesmo. É assim, igual o João falou um dia lá. Ela pressiona muito. Eu não gosto que me pressione, eu gosto de fazer no meu tempo. Então, se Pois eu, é. eu já está terminando meu curso, e eu não concluí, não tem problema, eu vou fazer no meu tempo, eu não vou desesperar. Eu não vou largar minha função hoje, não Tchau, Luiz. posso. Então, eu vou fazer no meu tempo, e no meu tempo vai dar certo. Faz no seu tempo, depois vai dar tudo certo. Tá bom. É, eu já pensei nisso. Ninguém tem nada com a minha vida. Eu posso fazer, eu posso fazer na hora que eu quiser, terminar quando eu quiser. Eu já aprendi. Aí dá para dar uma relaxada, né? Fica tranquila, continua, ó, continua fazendo o ticum. Se tem dia da Raquel lá do Jade, que é 7 horas da manhã, prioriza o Jade, porque as aulas também é bom ver ao vivo, Não, participar, lá é às 8. Quando né? Às termina a 8, não tem sua, 7 horas quando- mais, não? não. Quando Ah, termina a sua, eu vou para lá. não, tinha um dia que era 7 horas da manhã. Mas então, Ah, prioriza o ticum, prioriza a sua saúde, toma seu café da manhã de rainha, prioriza o ticum. E depois conexão com o seu espírito ali, ó. Todos os dias, mesmo que seja 1 minuto, prioriza o seu espírito. Acalma sua mente, prioriza o seu espírito. Começa a acalmar na mente, concentrando no baixo ventre. Depois vai para o coração, tá tá bom. bom? Tá, muito obrigada.
Eu que agradeço. Então, a aula de dietética de hoje, fortalecendo o rim, nós também falamos do espírito. Uhum. É. Sumiu o seu som. Oi? Tranquilo? Tranquilo. Deu aí? Eu não estou ouvindo vocês. Não, tá sim, tá Ah, ouvindo. tá. Deu. Voltou. Tinha Voltou Tem, agora. tem alguma dúvida, sumido. pessoal? Não, colocar em Não, acho que prática. tá bom. Vamos aguardar lá o caderno que você vai fazer lá das dietas, dos chás da dieta para nós. Ô, Aí Vanessa. eu vou Ah, mandar para desculpa. vocês o cardápio até amanhã, tá? Se vocês quiserem pela receita, porque a gente pode começar no final de semana também, tá? Porque eu vou procurar priorizar aqui algumas coisas, porque hoje eu tive um imprevisto aqui, mas pode falar, ô Rita. Não, é umas sugestões para café da manhã, né? Uma variação de frutas, variação de chá, de alguma coisa, porque você acaba fazendo a mesma coisa todo dia, né? É É um. engraçado que eu tava vendo isso ali na hora que eu fiz o meu. Assim, eu paro, faço minha oração, né, pro meu café da manhã, agradecendo. E aí eu falei assim, gente, a minha fotografia do meu café da manhã é a mesma todo dia. Pois é, é aipim, é batata, é ovo, é mamão, É, né? Tá faltando uma variedade aí para é, iluminar a cabeça da gente um pouquinho. tá bom. É, você Em- fala assim, em- ó, pode incluir um chazinho de tal coisa, pode Ah, incluir. tá. Eu vou pensar no cardápio da canícula. Então, estou devendo para vocês o da canícula, o do outono e do inverno. Que aí vocês podem visitar de acordo com as necessidades também. Porque mesmo que a gente esteja no inverno, pode ter necessidades da canícula, pode ter necessidades do outono, que a gente já viu, né? É mais incomum a gente ter o da primavera e do verão agora, né? De ter problemas de calor agora. Tá com frio, mas aí o da canícula outono e inverno eu vou disponibilizar até amanhã para vocês. Eu vou Obrigada. priorizar o do inverno, porque a da canícula eu vou colocar os cafés da manhã. Tá, Tá? No outono e inverno é mais receitas de caldos, mais receitas de canja, receitas para noite, pra ótimo. jantar. E aí do verão, as saladas, tem uma salada de morango muito gostosa para o verão, que a gente faz, é uma vinagrete de morango, que aí ela tonifica o baço. Essas receitas que eu já conheço algumas, né, que já tem um tempo que eu faço. Aí a Porque gente você conhece aqueles potinhos de morango no creme de leite, no requeijão, né? Aquelas coisas que você não pode comer mais, né? Agora, de repente Uhum. você tem uma outra sugestão para fazer aquilo também, né? De uma outra forma. É o patê de inhame, a Silvana já comeu ele, a Cris. Cirlé É também já bom. comeu, Cirlé? Não, não, não. Eu já Bom, comi ele é alguma bom, coisa né, com Silvana? abacate. Eu comi alguma coisa com abacate, mas com o inhame. Não, eu de abacate eu não tô lembrado de ter Acho feito, que o não. abacate também está proibido para mim, se eu não me engano. Não, Tá. abacate não pode não, porque o abacate tem É muita úmido, é Ah, tá. frio, né? Aí tem as de berinjela também, então pro verão aí a gente usa mais isso, berinjela, É, é, ontem eu comi o antipasto de berinjela. Tudo gostosinho. uhum, é Comi com porque as torradinhas. é bom. Hoje de Então manhã tá, eu comi. vamos lá, deixa eu ir lá, porque hoje o dia ainda vai ser grande. Graças a Deus. Tá Silvana, bom. Oi. oi, pode falar. Não, porque hoje eu cheguei um pouco atrasada, né? Que eu tô com visita em casa aqui. Mas você falou do sangue aí, das deficiências. Eu acho que eu tenho, viu? Que eu sempre tratei dessas outras coisas. Eu perdi um pouco aí o que você falou, mas depois você me passa. Tá, mas a questão também que a gente tem que pensar é que às vezes a deficiência vem de estagnação. Hum, Às vezes tem um calor que está represado e eu falo que é aquela questão do leito do rio. Quando a montante do rio está com represa lá e a jusante está seca, às uhum. vezes é porque precisa de abrir as comportas lá em cima, liberando a circulação, Ah, ok. entendeu? Tá, depois a gente conversa melhor então sobre isso. É,
Porque senão, se a gente traz muito calor aqui para quem já é quente, aí desbanca um pouquinho. Mas a gente Tá. conversa assim, tá bom? Mas o chá de goji para você é maravilhoso, viu? Pode Ah, fazer. ok. Tô usando, tô É, usando. aumenta agora e coloca, acrescenta o gergelim para dar o tônus aí mais forte ainda. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então falou, pessoal. Fica com Deus. Falou, tchau, Falou. tchau. Tchau, Beijo a todo mundo tchau. aí. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada a você. Feriado. Ah, é bom feriado. A gente vai ter a aula aí. Fica É, com Deus. ó, Tchau, feriado. tchau.